Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre volume de um cubo ou de um bloco retangular e também do cilindro, né? São sólidos geométricos. Lembrando para vocês, né? Vocês já viram isso, vamos fazer uma pequena revisão. Quando a gente está trabalhando com um cubo, todos os seus lados são iguais, né? Isso que a gente chama de arestas. Todas as suas arestas são iguais. Eu representei aqui com a letra A, né? Então, se eu estou calculando o volume de um cubo, eu vou multiplicar comprimento vezes a largura vezes a altura, né? Como elas são iguais, eu posso dizer que seria A ao cubo, né? A vezes A vezes A. Ok. Eu também, no caso de um bloco retangular, se as suas dimensões são diferentes, ó, A, B e C, são dimensões diferentes, como é que você faz? Então, você multiplicaria, volume seria o quê? A vezes B vezes C, não é isso? E também você poderia trabalhar com as unidades que vocês, com as letras, as variáveis que você costuma utilizar, né? Comprimento, largura e altura. Também representaria o meu volume. Percebam aqui que você está trabalhando com 3 unidades, né? Aqui seria... Claro que quando você for fazer essa multiplicação, todas as unidades têm que ser iguais, né? Para que você faça a multiplicação. Se não for, você vai ter que fazer a transformação, tá? Vamos ver aqui, ver se vocês lembram, sobre unidade padrão. A unidade padrão que é utilizada para cálculo de um volume, a gente chama no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, certo? Então, a unidade que é utilizada no SI é o metro cúbico, né? Por que cúbico? Porque são 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Olha, veremos. Vocês sabem o seguinte, se eu estiver trabalhando, ó, do metro para o decímetro, se eu for da unidade maior para a unidade menor, eu multiplico. Só que é diferente daquela unidade que não é elevada ao cubo, né? Quando ela é normal, que você anda só uma casa. Então, cada pulo que você dá, você vai andar 3 casas. Por quê? Porque são 3 dimensões. Então, nesse caso, do maior para o menor, você multiplica por 1000 cada pulo que você dá, tá? Se você vem, ao contrário, se você vem desse aqui, ó, para esse, então, você divide por 1000. Então, se você vai para essa direção, você anda com a vírgula para frente. Se você vem do menor para o maior, você anda com a vírgula para trás. Um exemplo, se você tem 30.000, quer transformar, ele está em centímetros cúbicos. Olha aqui onde é que ele vai estar. Centímetros cúbicos você vai transformar para decímetro, quer dizer, ele vai para cá. Ele tá do menor para o maior, né? Então, ele tá nessa direção. O que você tem que fazer é dividir por 1000, né? Divide por 1000. Então, nós temos, se divide por 1000, quantas casas você vai andar? 3 casas para trás, né? Então, vamos aqui, nós temos 30.000, vamos andar 3 casas para trás, porque foi do centímetro para o decímetro, né? Ó, centímetro para o decímetro. Nós temos 1, 2, 3. Então, isso aqui vai ser igual a 30. 30 o quê? Decímetros cúbicos. Então, seria essa a resposta. Agora, se fosse o contrário, se fosse de um menor para um maior, você tá aqui, ó, no centímetro cúbico, e você quer... Não, é o contrário. Ele tá em metros cúbicos, né? Ele tá bem aqui, ó, em metros cúbicos. Ele tá aqui no metro cúbico e ele quer que você leve para o centímetro. Tá aqui, ele vai para cá. Então, ele tem que dar 2 pulos e ele tá indo naquela direção, né? Do maior para o menor. Então, eu tenho que fazer o quê? Cada pulo são 3 casas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos transformar esse 1 sobre 2 em decimal, que seria 0,5. 0,5 o quê? Metros cúbicos. Ele tá aqui e você tem que andar 3 casas daqui. Olha, vamos botar aqui, ó, vamos representar aqui novamente a reta, fica mais fácil, né? Bora lá. Nós temos. Bem, ele tá aqui no metro cúbico
E ele quer transformar em centímetro. Então, depois do metro vem o decímetro cúbico e depois aqui vem o centímetro cúbico. Então, você tem que dar 2 pulos, né? 2 pulos. Só que esses 2 pulos em qual direção? Do metro para o centímetro. Então, você vem assim. Então, você vai, cada pulo desse, você multiplica por 1000. 1000 aqui e depois 1000 aqui. Cada multiplicação por 1000, quantas casas eu tenho que andar? 3 aqui e 3 aqui. Então, ao todo são 6 casas, né? São 2 pulos, cada pulo são 3 casas. Então, eu vou pegar essa vírgula aqui e andar para frente, que é uma multiplicação por 1000, 6 casas. Bora lá. 0,5. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completa com 0. Aqui, 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 aqui e aqui, né? Vamos dividir quanto é que vai ficar isso aqui. Ó, a vírgula vai bem pra cá. Essa vírgula aqui vem andando pra frente. A vírgula fica no final. Então, o que que vai contar? Esse número aqui, que vai ser 500.000. Né? 500.000 o quê? 500.000 centímetros, que ele foi de metros cúbicos para centímetro cúbico. Então, é isso. Se você for do maior para o menor, cada pulo, você anda 3 casas para frente. Se for voltando, é o contrário, tá? A vírgula vai para trás. Bem, isso aqui no caso de uma transformação. Agora, vamos ver aqui, voltar aquele exemplo que a gente estava antes, do cubo e do bloco retangular. Vamos calcular, fazer de conta aqui. Nós temos aqui, ó, o volume de uma piscina com uma forma de um bloco retangular de 120 metros cúbicos. Aqui ele já dá o volume, né? Ele já diz que o volume é 120 metros cúbicos. O comprimento da piscina, o comprimento vai ser 8 metros. E a largura é igual a 5 metros. Ok. Ele quer a profundidade, né? Profundidade é a altura, né? Ele quer saber a altura. Ó, vamos colocar aqui a fórmula: volume igual comprimento vezes largura vezes altura. Agora, a gente substitui, né? Onde tiver o V, eu vou botar quem? 120. Primeira coisa, vamos olhar aqui as unidades que a gente está trabalhando, ó. Metro, metro cúbico, porque o volume já são as 3 dimensões, né? Então, vamos lá, tudo ok. Tudo na mesma unidade, né? 120 igual. O comprimento aqui vai ser 8, a largura vai ser 5, a altura é o que você quer descobrir, né? Que é a profundidade. Então, vamos lá. 120 igual 5 vezes 8, 40. 40 o quê? H. Eu posso trocar os termos, esse segundo membro vir para cá e esse aqui vir para cá? Posso, né? Posso dizer que 40H vai ser igual a 120. Posso dizer que a altura vai ser justamente o 120 dividido por 40, que ele passa por outro lado. Então, posso dizer que 120 dividido por 40 dá quanto? Dá 3, né? Não é isso? Corta 0 com 0. 3 vezes 4, 12, então tá 3. 3 o quê? Metros. Ok? Então, nós temos 3 metros, né? É o valor da minha altura, da profundidade da piscina. Se você tiver, por exemplo, uma cisterna em casa ou uma caixa d'água, né? Na sua caixa d'água da sua casa. Se ela for de forma retangular, né? Nesse caso, que é o caso desse caso aqui, e você quer saber quanto de água você tem que colocar, então o que você tem que calcular? Aqui, porque ele já deu o volume, né? Mas no caso, se eu tivesse... Vamos ver aqui, outro exemplo. Vamos lá, você tem aqui uma caixa d'água, né? Você tem uma caixa d'água da sua casa e você quer saber quanto de água você vai colocar nela. Então, como você calcularia o volume? Se eu tô dizendo que a largura da minha caixa d'água é 3 metros, vou botar aqui, largura é igual a 3 metros.
o comprimento vai ser igual a 5 metros. E a altura vai ser 2. Pronto. Como é que eu calculo o volume? Largura vezes o comprimento vezes a altura, né? O volume seria, no caso, 3 vezes 5 vezes a altura, 2. Então, sempre que você precisar, né? Isso aqui eu tô falando porque a gente vê isso no dia a dia, né? Quando a gente vai botar água na nossa caixa d'água em casa. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 15 dá 30. Então, qual seria o volume de água que você colocaria dentro? 30 metros cúbicos de água, certo? Então, é isso. Nesse caso aqui, gente, é porque eu já dei o volume, tá? E eu fui calcular a altura ou profundidade. Mas você utiliza a mesma fórmula. No caso do volume de um cilindro, nós temos, bem, lembrando aqui o volume do retângulo, né? Do bloco retangular. Se você perceber, no bloco retangular, quando você tem volume, vai ser igual a largura vezes o comprimento vezes a altura. Essa largura vezes o comprimento, né, que seria isso aqui, ó, A vezes B, é justamente a área da base. Justamente a área da base do bloco retangular. Então, eu posso substituir essa expressão aqui pela área da base, certo? Então, nós temos o volume do cilindro vai ser a área da base vezes, vou botar esse comprimento aqui, no caso aqui, profundidade, comprimento, como sendo a altura, certo? Então, bora lá. O volume do cilindro vai ser, quem é a área da base? Eu quero que vocês lembrem, relembrem, se a gente não viu, vamos ver, né? Fazer aqui uma revisãozinha rápida a respeito da área do cilindro. Tá aqui um cilindro, certo? Quer dizer, uma circunferência, né? Cilindro não, circunferência, um círculo, aliás. Então, como é que você calcula essa área aqui, certo? Dessa circunferência aqui, desse círculo. Aqui é o raio, né? Que é essa distância do centro até a ponta do arco, né? Então, o que é que nós temos? A área vai ser igual π, né, que é a unidade de medida de comprimento da circunferência, vezes R ao quadrado, 2 vezes o raio, tá? Aliás, R ao quadrado, é R vezes R. Então, onde esse π aqui, a representação de π no comprimento da circunferência, é 3,14. Isso aqui vai ser sempre assim, é um número até mais do que 3,14. A gente utiliza π como 3,14. Vou dar um exemplo aqui pra gente resolver. Ó, perceba. Vou botar aqui um cilindro. Calcule o volume de um cilindro reto. Tá aqui o cilindro, certo? Ele é reto. Se ele é reto, ele é assim, ó, ele não é deitado. Então, é um cilindro reto. Seria mais ou menos isso. Aqui. Esse cilindro aqui, ele tem aqui a distância, né, do centro, aqui da base, é do centro, a sua superfície é o raio, não é isso? O que é que ele dá aqui? Ele diz que o raio da base é igual a 5, então ele já dá, ele diz que o R vai ser igual a 5 centímetros. A altura, que é essa altura aqui, ó, ele diz que é 10, ele já dá, né? Diz que é 10, então a altura vai ser igual a 10 centímetros. Ele quer que você calcule o volume, vamos lá. O que é volume? πr ao quadrado, não é isso? Que é a área daqui da base do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura. Essa aqui é a fórmula que você vai utilizar. Agora, você vai substituir. Onde tiver R, você vai botar 5. E onde tiver a altura, você vai botar 10. O que é que nós temos? Volume igual a π. Quem é o π? Né? Sempre vai ser esse valor, tá? 3,14. 3,14 vezes o raio, que vai ser 5. Vezes a altura, que vai ser 10. Fazendo essa continha aqui, nós temos, ó, quando você multiplica por 10 aqui, né? Então, você anda uma casa, vai ficar 31,4, né? Tira o 10.
Aí vezes, aqui é 5 ao quadrado, que é R ao quadrado, né? Quanto é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que dá 25. Agora, vamos fazer a conta aqui do lado. 31,4 e aqui é 25. Vamos fazer essa multiplicação. O que nós temos? 4 vezes 5, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Agora, 3 vezes 5, 15. Ok. O que nós temos? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Aqui vai ser 0, 7, 8. Vai ser 15. Vai 1, 5 e 1, 6. 6 e 2, 8. 6 e 1, 7. Anda só uma casa, né? Uma casa. Então, a resposta do meu volume seria 785. O que? Centímetros cúbicos, né? Que são 3 dimensões, né? 3 dimensões, ó. Centímetros cúbicos. Então, agora, onde é que eu utilizaria aquela informação que foi dada anteriormente, daquela transformação? Como é que você faria? Essa transformação aqui, ó. Se por acaso eu pedisse no final da situação problema, né, que eu não queria a minha resposta em centímetro, que eu queria a resposta em decímetro. Como é que eu faria? Ou em milímetro, né? Vamos botar aqui milímetro. Do centímetro para 1 milímetro, ó, eu quero a resposta em milímetros. Milímetros cúbicos. Só um exemplo, tá? Só para você saber onde é que você vai utilizar aquela transformação. Aí você tem que andar. No caso da reta aqui, ó, a reta, ela seria aqui. Então, de centímetro para milímetro é justamente um pulo só, né? Centímetro para milímetro cúbico seria um pulo. E justamente nessa direção aqui, ó, ele tá indo para lá. Se ele tá indo para lá, ele multiplica. Cada pulo desse são 3 casas, né? Então, eu vou ter que acrescentar, a vírgula tá aqui, acrescenta mais 3 casas para frente, porque ele tá indo naquela direção, para frente, né? Do maior para o menor. Então, aqui seria 785. Agora, a gente acrescenta mais 3 casas. Cada pulo são 3 casas, ó. 1, 2, 3. Acrescenta com 0. Então, isso aqui seria 785 mil milímetros cúbicos. Isso aqui só para você saber onde é que eu vou utilizar a transformação, tá? Então, é isso. Eu acredito que vocês, qualquer dúvida, possam tirar no privado, né, com a gente. E que até a próxima.